Durante a sabatina que questionou conjuntamente os indicados de Lula ao Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República, o senador Alan Rick questionou o ministro Flávio Dino sobre os posicionamentos que já expressou como político e a mudança radical de suas posições ao se tornar candidato ao Supremo. O senador lembrou que, ao propor a separação de poderes, Montesquieu já alertava sobre a ditadura que se estabelece quando um dos poderes se arvora a invadir as competências dos outros. Ele citou as palavras do filósofo sobre as consequências de um mesmo grupo assumir as diversas funções. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse os três poderes, o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as querelas entre os particulares. Vejam qual pode ser a situação de um cidadão nestas repúblicas. O mesmo corpo de magistratura possui, como executor das leis, todo o poder que se atribui como legislador. Pode arrasar o Estado com suas vontades gerais e, como também possui o poder de julgar, pode destruir cada cidadão com suas vontades particulares. O senador Alan Rick afirmou: infelizmente, vivemos um momento de assodamento dessas relações. O Supremo Tribunal Federal constantemente invade prerrogativas e competências do Congresso Nacional. Isso é fato grave que leva o Senado a se posicionar. Alan Rick deu o exemplo do marco temporal, em que o Supremo substituiu o Congresso e criou uma lei própria e questionou a atuação do governo Lula que Dino integrava. São temas em que, a meu modo de ver, o Supremo não deveria se intrometer. E mais nos causa estranheza é toda a articulação do governo para manter esse entendimento e manter seu veto. O senador lembrou: hoje nós precisamos da segurança jurídica com relação a temas como regularização fundiária, licenciamento ambiental. Nesta casa se vota, se aprova e se tem hoje a insegurança de que, se algum partido interpelar o Supremo, teremos novamente um embate jurídico, um embate judicial. E isso faz muito mal à democracia. Faz muito mal à democracia. Não é isso que o povo brasileiro quer. Após questionar se Dino manterá no Supremo os posicionamentos que teve durante toda a sua carreira política ou as opiniões contrárias que expressou durante sua candidatura, o senador reiterou seu voto contrário a Dino no Supremo e disse: e espero que, se o ministro Flávio Dino for nomeado ministro do Supremo, realmente tenha se despido da roupa do político e realmente cumpra aquilo que já reiteradas vezes falou. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que chegam às suas mãos. Os senadores, há muito tempo, têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes.
Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos, exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações das prerrogativas dos advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e os confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares, sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens, relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 29 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Dr. Paulo Gonet, ministro Flávio Dino. Eu gostaria de iniciar minha fala fazendo alusão a Montesquieu, quando, no capítulo 6º do Espírito das Leis, ele diz o seguinte: tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade do cidadão seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as querelas entre particulares. Vejam qual pode ser a situação de um cidadão nestas repúblicas. O mesmo corpo de magistratura possui, como executor das leis, todo o poder que se atribui como legislador. Pode arrasar o Estado com suas vontades gerais e, como também possui o poder de julgar, pode destruir cada cidadão com suas vontades particulares. Montesquieu fala aqui sobre a importância da separação, ministro Dino, do professor Paulo Gonet, dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, da não intromissão, da independência, da harmonia entre os poderes. Infelizmente, vivemos um momento de assodamento dessas relações. O Supremo Tribunal Federal constantemente invade prerrogativas e competências do Congresso Nacional. Isto é fato. Fato grave que leva o Senado a se posicionar. E com muita altivez, senadora Damares, aprovamos recentemente nesta casa a PEC número 8 de 2021, que estabelece limites para o poder das decisões monocráticas de um só ministro. Ora, votamos aqui o marco temporal que dá previsibilidade jurídica, segurança no campo, que garante àquele que investiu a sua vida inteira na sua propriedade rural a segurança de que ele não será assaltado pelo Estado numa possível eventual demarcação. O próprio Supremo definiu que aquela benfeitoria ou mesmo a terra nua devem ser indenizadas ao cidadão, ao produtor rural. São temas que, a meu modo de ver, o Supremo não deveria se intrometer. E mais nos causa estranheza é toda a articulação do governo para manter este entendimento e manter seu veto. Mas vamos também à questão amazônica. O Maranhão, ministro Dino, do qual o senhor foi governador, tem 30% de suas terras dentro da Amazônia. O Maranhão tem 34%, se eu não me engano. Mas dos municípios dá mais de 60%. Mais de 60%. Está aqui o senador Everton, nos ajudando aqui no entendimento. E hoje nós precisamos da segurança jurídica com relação a temas como regularização fundiária, licenciamento ambiental, onde nesta casa se vota, se aprova, e se tem hoje a insegurança de que, se algum partido interpelar o Supremo, teremos novamente um embate jurídico, um embate judicial. Isso faz muito mal à democracia. Faz muito mal à democracia. Não é isso que o povo brasileiro quer. Foi por isso que os brasileiros elegeram deputados e senadores, para que pudessem votar e aprovar as matérias com o interesse público em primeiro lugar, conforme a vontade da maioria. É por isso que nós temos as maiorias
nos partidos, nas bancadas, no Congresso Nacional, Câmara e Senado como um todo. Dito isto, eu gostaria de fazer as seguintes perguntas ao ministro Flávio Dino, também as transfiro ao professor Paulo Gonet. O ministro Flávio Dino, Vossa Excelência já se referiu ao Supremo como órgão político, numa crítica ao ativismo judicial. O senhor concorda atualmente com esta afirmação? Minha primeira pergunta. Em caso positivo, o que o senhor pretende fazer como ministro da Suprema Corte, em caso de sua aprovação, para combater isso, a combater o ativismo judicial? Em caso negativo, o que ensejou a sua mudança de opinião? A primeira pergunta ao senador Flávio Dino. Vossa Excelência também já defendeu o voto auditável e impresso, a existência de um mandato fixo para ministro da Suprema Corte e a necessidade do debate sobre o sigilo dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Qual é a opinião de Vossa Excelência sobre esses temas? Faço minhas as palavras também do senador Efraim. Temas como aborto, liberação de drogas ilícitas, que são caros ao parlamento e à sociedade brasileira, que elegeu parlamentares para julgarem dentro do debate político aquilo que acham correto e justo em relação a essas matérias. E o povo brasileiro já decidiu. O povo brasileiro é contra o aborto e é contra a liberação de drogas ilícitas, porque são males terríveis que podem relativizar os valores de uma sociedade. Quero encerrar fazendo mais uma pergunta. Vossa Excelência, sobre o marco temporal de terras indígenas, também já se pronunciou, mas disse nesta casa e em outras oportunidades que se despiria da toga ou da roupa de ministro da Justiça, de político, e vestiria a roupa do juiz, do magistrado, a toga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Estamos em campos políticos opostos. Sou um senador de direita e busco ser justo. E um homem não se separa de suas convicções, a não ser que se arrependa delas. Senador Davi Alcolumbre. As minhas perguntas são: Vossa Excelência mantém o posicionamento sobre o órgão político, o Supremo Tribunal Federal, essa crítica ao ativismo judicial, sobre a questão do voto auditável impresso, a existência de mandato fixo para ministros, a questão do marco temporal e esses temas sobre drogas e aborto. Reitero as perguntas ao Dr. Paulo Gonet. Quero parabenizá-lo pelo brilhante currículo, né, e informar que nada tenho contra Vossa Excelência, do ponto de vista até da minha manifestação. Não tenho problema nenhum em votar a favor da nomeação de Vossa Excelência. Já me manifestei ao ministro nas minhas redes sociais contrários ao ministro Dino, reitero isto aqui e faço as perguntas. E espero que, se o ministro Flávio Dino for nomeado ministro do Supremo, realmente tenha se despido da roupa do político e realmente cumpra aquilo que já reiteradas vezes falou. São as minhas perguntas. Muito obrigado, presidente Davi Alcolumbre. Concedo a palavra ao senador Flávio Dino. Senador Flávio Dino, procurador Paulo Gonet, colegas. É seguro dizer que, ministro Flávio Dino, que o respeito pelo princípio da separação dos poderes está profundamente enraizado em todos os brasileiros. A nação subscreve a premissa original dos redatores da nossa Constituição de que a forma de salvaguardar contra a tirania é separar os poderes do governo entre 3 ramos, de modo que cada ramo atue de forma independente e harmônica. A nossa democracia é sustentada pela rigidez das regras, pela observância dos limites e pela participação dos cidadãos.
O Estado democrático de direito exige que as leis sejam concebidas, modificadas ou revogadas dentro do âmbito legítimo do órgão designado para legislar, essa Casa, e que os demais poderes exerçam suas competências e participem do processo legislativo dentro dos limites estabelecidos pela nossa Carta Magna. Nesse sentido, acredito que a integridade do Supremo Tribunal Federal é um dos alicerces fundamental para a estabilidade democrática da nossa nação. Entretanto, ultimamente, temos assistido a um entrelaçamento delicado entre a esfera jurídica e política, suscitando preocupações sobre como isso poderá impactar a percepção pública de imparcialidade e justiça nas decisões da mais alta corte desse país. E aí eu lhe pergunto, o senhor é político, magistrado e político, que chapéu o senhor vai sentar naquela casa, se for indicado? É imperativo que sejamos vigilantes quando o envolvimento político se insinua nas deliberações do Supremo Tribunal Federal. É compreensível a inquietude diante de decisões que, por vezes, parecem ir além da interpretação estrita da Constituição, moldando significativamente nosso ordenamento jurídico sem um respaldo direto na legislação ou nos princípios constitucionais. Devemos considerar os riscos inerentes a um excesso de poder normativo por parte do Judiciário. Tal cenário pode desequilibrar delicado sistema de pesos e contrapesos entre os poderes, atribuindo ao Judiciário um papel preponderante na definição das regras que regem a nossa sociedade, em detrimento da autonomia dos poderes legislativo e executivo. É isso que hoje a gente ouve muito, isso hoje a população discute, né? Nesse contexto, a Constituição, em seu inciso 11 do artigo 49, atribui ao Congresso Nacional a responsabilidade de zelar pela preservação de sua competência legislativa. Se houver criação de normas que entrem em conflito com as leis regularmente aprovadas pelo Congresso ou que preencham lacunas inexistentes por omissão legislativa, é uma questão que afeta diretamente a competência do Parlamento. Em suma, a preservação da competência legislativa do Congresso Nacional não é apenas uma prerrogativa constitucional, mas um pilar essencial para a manutenção da ordem democrática em nosso país. E é crucial defender uma prerrogativa para garantir um equilíbrio saudável entre os poderes, assegurando que o Estado de Direito prevaleça e que a vontade popular seja devidamente respeitada. Diante do exposto, eu queria perguntar como Vossa Excelência interpreta a possibilidade do Congresso Nacional emitir decretos legislativos para sustar decisões do Supremo Tribunal Federal, que extrapolem os limites constitucionais de sua competência, a fim de salvaguardar a competência legislativa do Parlamento. Lembro que esse controle já ocorre em relação ao Poder Executivo. Também gostaria de perguntar e saber a sua opinião se devem ser impostos limites à possibilidade de decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal, ou considera que elas são necessárias ao funcionamento da Corte. Está havendo distorções? Quais distorções? Na sua visão, também, é razoável que cada ministro possa solicitar vista de um processo por 90 dias? Pergunto, pois, a título do exemplo e parâmetros, no Senado Federal, os pedidos de vista, em geral, são coletivos e limitados. E gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Paulo Gonet, como Vossa Excelência avalia a linha tênue entre a atuação judicial e o ativismo político no Judiciário? Em sua perspectiva, como deveria se posicionar a Procuradoria-Geral da República em relação a possíveis invasões sobre competências do Poder Legislativo por parte do Judiciário e quais as medidas, no seu entendimento, que poderiam ser adotadas para preservar o equilíbrio entre os poderes, respeitando atribuições institucionais? Terminando aqui a minha fala e as minhas perguntas, ministro Dino, eu tenho uma inquietação muito grande sobre as questões ambientais que acabou de colocar o nosso senador Eduardo Braga, de várias ADIs, ADCs, enfim, que tem no Supremo Tribunal Federal sobre meio ambiente.
Na minha percepção, o Código Florestal vem sendo desfigurado de uma maneira que daqui a pouco nós não teremos mais essa lei tão importante que durante 10 anos foi discutida nessa casa e que não agradou a nenhum dos lados, por isso ela é uma lei boa, né? E, apesar de tudo isso, todos os dias essa lei, esse Código Florestal sofre ataques e ataques que acabam desfigurando. E, se o senhor estiver lá, nós temos aí um problema muito sério, muito pontual, mas eu gostaria de deixar aqui registrado para a sua memória, que é a identificação ecológica, que uns acham que é a mesma coisa que bioma, mas não é. Desfigurará totalmente a nossa lei ambiental. Só para deixar esse ponto, porque a cada dia que passa a gente vê mais desfiguração desse Código Florestal, trazendo prejuízos enormes ao meio ambiente, à sociedade, aos empreendimentos no Brasil. Muito obrigada. Senador Flávio.